O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua cidade, na sua própria terra. Então, quando chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinha visto tudo o que Jesus tinha feito durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouvia dizer que Jesus vinha da Judeia para Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo: o seu filho está vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Galileia, quando voltou da Judeia para a Galileia. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, presentes aqui nos estúdios da TV Século XXI, irmãos e irmãs que nos acompanham em tantas partes desse Brasil, desse mundo. Estamos já na 4ª semana da Quaresma. Como é que a gente pode definir a Quaresma? Pode defini-la como um retiro espiritual, mas não um retiro em que nos recolhemos numa casa, num convento, mas onde continuamos nossas atividades, trabalhando, andando para cá, nos preocupando, mas sem poder perder de vista aquelas orientações que o Senhor nos dá. Sim, porque o pregador desse retiro é Jesus. Ele que nos acompanha, procura nos mostrar novos caminhos, corrigir nossos defeitos, enfim, aquele que vai nos educando. Assim, as leituras dessa Quaresma são como que pregações de Deus para nós, ou de Deus diretamente, através de algum profeta, ou de Jesus Cristo, seu Filho, o seu embaixador. Começamos ouvindo hoje o profeta Isaías. Essa passagem de Isaías refere-se a mais ou menos ao 5º século antes de Cristo. Os judeus haviam voltado já da Babilônia, do exílio, estavam novamente na terra que era deles, mas uma terra destruída. A cidade de Jerusalém destruída, o templo de Jerusalém. E o povo começou a trabalhar. Só que nesse trabalho, esqueceu-se do mais importante, do seu Senhor. E Isaías vem dizer: olha, não se esqueçam daquele que cuida de vocês. E para mostrar o carinho de Deus, falou de certas situações que vão acontecer se acolherem bem o Senhor em seu coração. De nada adiantaria reconstruir a cidade, reconstruir o templo,
e não dar o lugar na própria vida àquele que os ama e que tem um plano de amor sobre todo o seu povo. A segunda lição de hoje foi do Evangelho de São João. Diz o evangelista que é o segundo milagre de Jesus. O primeiro foi em Caná, quando ele transformou a água em vinho. E pode imaginar que a partir daí a fama de Jesus se espalhou por toda parte. Afinal, era algo grandioso. E quando ele volta para Caná, um filho aí, um membro da guarda real, ele ouviu falar que Jesus estava ali e vai ao encontro dele. Não vai ao encontro dele para escutá-lo, para conhecer a sua mensagem. Vai porque soube que ele é poderoso, fez um milagre extraordinário. Quem sabe ele cura o seu filho. E aí a gente vê que esse é o primeiro passo no campo da fé. Procurar Jesus. Mesmo que a intenção não seja mais pura, não seja mais correta, mas na verdade aquele oficial foi ao encontro de Jesus. E havia uma ideia na época, segundo a qual, para alguém que tivesse poder para curar, teria que estar presente. Não basta, e não é possível de longe. Por isso ele queria a presença de Jesus, que Jesus descesse, como ele diz aqui, desce antes que meu filho morra. E aí Jesus responde, podes ir, teu filho está vivo. O homem vai voltar para a sua cidade sem o que ele queria, sem levar Jesus. Mas ele acreditou. E aqui é o segundo passo no itinerário, no caminho da fé. Acreditar na palavra do Senhor. Quer dizer, Deus tem uma palavra que é verdade, que nos guia. E esse oficial acreditou contra tudo. Quando chega perto da cidade, em Cafarnaum, soube que seu filho estava curado. Constata que é hora semelhante. E aí vem o terceiro passo no campo da fé. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus tinha dito, teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com a família. Quer dizer, foi ao encontro de Jesus por curiosidade, quer dizer, aqui no caso não era curiosidade para ter uma bênção, uma graça, uma cura. Ouve a sua palavra, acredita nela e, em terceiro lugar, abraça a fé. É interessante que cada um de nós se pergunte, em que estágio está a minha fé? Vou atrás de Jesus por causa dos milagres? Porque sempre é um perigo de eu olhar para Jesus, não para escutá-lo, mas para buscar o que Ele pode me dar. Claro que é o interesse aí. O Jesus que me arruma um emprego, Jesus que me faz isso, Jesus que cura um doente da minha família. Mas é interessante que o Senhor não nos despreza por causa disso. Às vezes é o primeiro passo de aproximação. Aí vem o segundo, o encontro com a palavra. Se a gente olhar bem em nossa igreja, houve assim nas últimas décadas um grande progresso na valorização da palavra de Deus. Muitos estão lendo diariamente, outros participam também de grupos bíblicos, grupos de reflexão, grupos de família, com vários nomes, mas com a mesma finalidade, reunir-se, ler a palavra de Deus e juntos procurarem ver como vamos colocar isso em prática. Além, é claro, desse anúncio oficial, quando a palavra de Deus é proclamada numa missa ou em outro sacramento. Então temos que reconhecer, houve progresso, mas ainda há um longo caminho. Porque se vocês se recordarem, lá no Deuteronômio, Deus pede, escuta Israel, escuta. Deu o primeiro estágio para eu aderir e aprofundar-me na fé, escutar Deus.
E o mundo de hoje tem tantas vozes, tantos apelos, que a voz de Deus muitas vezes é sufocada, a gente nem percebe. Então, escutar Deus, e aí a necessidade de eu criar espaços, momentos para escutá-lo. Não esperar um momento milagroso, ou que automaticamente aconteça. Nós temos que criar o nosso momento para escutar Deus. Escuta, Israel, e lendo a palavra de Deus, naquela linha da Lexio Divina, ler, reler, deixar que esse texto entre em nós, meditar nele, rezar a partir dele, contemplar depois, dentro dessa linha, a palavra de Deus vai tomando conta de nós. E daqui a pouco, nós pensamos como Deus. Porque nos acostumamos tanto a olhar o mundo, os outros, os acontecimentos, com o olhar de Deus, que daqui a pouco está acontecendo conosco aquilo que Paulo disse: eu vivo, mas não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. E depois, abraçar a fé, quer dizer, seguir Jesus de forma decidida. Então, nesse grande retiro, que é a Quaresma, o Senhor está nos dando essa oportunidade de, mais uma vez, fazer o nosso caminho da fé. Não importa em que grau do caminho estamos, o importante é que aproveitemos, porque, como cantamos em alguns cantos da Quaresma, este é um tempo de graça, é um tempo de conversão. Deus passa em nosso caminho, na vida da igreja, nos caminhos do mundo, derramando os seus dons. Quem está com o coração aberto e acredita, acolhe. Senão, ele passa, e como lembrava Santo Agostinho, eu tenho medo de Cristo que passa e não volta. Assim seja.